Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Erivelto Nunes e você está no PodPand, o podcast do Colégio Estadual Pandiaca Lógica. E nesse episódio semanal, nós iremos falar sobre a origem de uma expressão muito utilizada no dia a dia, chamada calcanhar de Aquiles. Você já ouviu essa expressão? Não? Então embarque comigo nessa viagem para aprender um pouco mais e conhecer a história acerca dessa expressão. Essa expressão é utilizada para demonstrar o ponto fraco de uma pessoa. O termo, ela tem uma origem antiga e bastante... Normalmente, quando queremos apontar a fraqueza de alguém ou algum aspecto que simbolize seu ponto de maior vulnerabilidade, regularmente usando a expressão calcanhar de Aquiles. A frase, que já era enraizada em nossa sociedade moderna, remonta a um período distante dos dias atuais e nos leva de volta à antiguidade, mais precisamente à Grécia. Um vocábulo tão antigo quanto aos próprios deuses do Olimpo sobreviveu há milhares de anos e hoje é difícil encontrar alguma pessoa que não saiba o que significa esse termo, ou até mesmo que nunca tenha falado a frase pelo menos uma vez em sua vida. É interessante dizer que, apesar da popularidade, a origem milenar da expressão pode ser conhecida por todos. Afinal, como surgiu a sentença calcanhar de Aquiles? Você saberia dizer? Não? Então me siga. Este termo faz referência a um dos heróis gregos mais lendários da história, Aquiles, filho do rei Peleu e de Tétis, deusa e uma das muitas ninfas do mar. A lenda afirma que, ao nascer, o pequeno garoto foi mergulhado nas tenebrosas águas do rio Estinge. A mitologia local, que fica nas profundezas do Tártaro, o reino dos mortos, é considerado o rio de invulnerabilidade, que, se banhar nessas águas, se torna, então, invencível. Além disso, o Estige é conhecido por guardar as mais inquebráveis promessas. O desejo da ninfa era que seu filho crescesse e jamais fosse a ira de nenhum mortal. Assim, entre muitas figuras que passaram por este rio, Aquiles é de fato o mais notável. Ele, enquanto bebê, teria sido segurado pela sua mãe Tétis pelo calcanhar e molhado o resto do seu corpo com a poderosa água. Todavia, ao deixar essa pequena parte fora do Estinge, ela teria ficado desprotegida, tornando-se, então, a única parte do herói totalmente desamparada. Reza a história que o indefeso calcanhar foi a causa da morte do herói, pois durante a Guerra de Troia, o combatente, que é mencionado no poema épico Ilíada, foi atingido de forma fatal na região, causando assim o seu óbito quase que imediato. A flecha certeira teria sido atirada pelo príncipe Paris, filho do rei de Troia, que, guiado pelo seu deus Apolo, buscava vingar a morte do seu irmão e do filho do homem imortal que perdera a vida nas mãos do mais valente soldado. É interessante dizer que, segundo alguns mitólogos, algumas variantes afirmam que Aquiles foi flechado no calcanhar por Paris, que conhecia seu segredo. Mas não há qualquer citação de Homero sobre a morte do herói. Embora considerado invencível, o mito nos mostra que até mesmo Aquiles era suscetível a um ataque bem planejado. Assim como em situações cotidianas, a expressão é uma forma de nos lembrar de que ninguém é imbatível. Trocando em miúdos, na verdade, quando usamos a expressão calcanhar de Aquiles, estamos nos referindo ao ponto em que uma pessoa se sente mais frágil, não possuindo, na verdade, um domínio suficiente para controlar uma determinada situação. Como, por exemplo, eu posso usar o exemplo dizendo, por exemplo, falando acerca de um determinado aluno que parecia ter uma carreira promissora, mas que, infelizmente, resolveu trilhar o caminho errado. E, infelizmente, ele se entregou à droga e a álcool, e esse foi o seu calcanhar de Aquiles, ou seja, esse foi o seu ponto vulnerável, fazendo com que ele não chegasse ao sucesso desejado e esperado por todos. Bem, assim chegamos ao final de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado e lembre-se, o ponto vulnerável de uma pessoa é aquele ponto que precisa ser cuidado, pois, afinal de contas,
ninguém é tão forte o suficiente que não precise se cuidar, não é mesmo? Então assim chegamos ao final de mais um podcast. Um grande abraço e até a próxima. E não deixe de compartilhar a nossa página, deixe seu like e, se possível, compartilhe as nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.